Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos falar sobre soluções modulares de ferramentas e também sobre a seleção do mandril. Então, se você não quiser perder nada, já se inscreve no canal, que aqui nós falamos sobre usinagem e todo este mundo de metal mecânica. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar o like. Vamos lá. Sistemas de ferramentas modulares proporcionam a habilidade de montar ferramentas personalizadas para uma aplicação específica usando os itens standard. O estoque relativamente pequeno pode compor um grande número de combinações, permitindo que os sistemas de ferramentas sejam usados por toda a fábrica independentemente da interface da máquina. Uma interface de sistema modular é uma interface intermediária que fica entre a interface da máquina e uma haste ou pastilha. Aplicações e máquinas impõem diferentes demandas em uma interface de sistema modular. Vamos falar um pouco sobre elas. Usar um sistema modular eficiente permite uma grande e flexível variedade de combinações para torneamento, fresamento, furação, mandrilhamento e rosqueamento com macho. Isso permite que um programa de ferramentas comuns com um estoque relativamente pequeno abranja todas as interfaces de máquinas. Um sistema modular eficiente é utilizado para montagens em centros de usinagem, nos processos de fresamento, furação, mandrilhamento e rosqueamento com machos, em máquinas multitarefas, para torneamento, fresamento, furação, mandrilhamento e rosqueamento com machos e também em tornos verticais, no torneamento. Sistemas de ferramentas modulares possibilitam muitas combinações flexíveis de montagem de ferramentas. Interfaces de fuso de centros de usinagem podem ser divididos em pequeno, médio e grande extra grande. Vamos falar primeiramente sobre as interfaces de fuso pequenas e médias. São destinadas a ferramentas com menores diâmetros e menor comprimento a partir da linha de calibração, permitindo assim RPMs mais altas. Para obter o melhor e mais estável resultado, use a menor montagem possível, de preferência adaptadores sólidos. Interfaces de fuso de máquinas grandes e extras grandes são selecionados devido à necessidade de estabilidade de fresas com diâmetros maiores e comprimentos de montagem mais longos. A possibilidade de personalizar o comprimento das montagens de ferramenta usando adaptadores de extensão e redução assegura máxima estabilidade e, ao mesmo tempo, elimina a necessidade de adaptadores especiais. Os adaptadores de interface da máquina estão disponíveis em dois desenhos para todas as interfaces para otimizar o comprimento de montagem com os diferentes comprimentos dos adaptadores de extensão e redução, que seriam para o comprimento curto e longo, o cone acentuado e o Big Plus, e o comprimento para delgado e usinagem pesada, o HSK. A montagem do parafuso central é facilmente realizada na máquina ou na sala de ferramentas com um bloco do dispositivo de fixação. Use um adaptador de troca rápida para reduzir drasticamente o tempo gasto no setup e na troca de ferramenta. Vamos falar agora especificamente sobre soluções modulares para aplicações de torneamento. As soluções modulares para torneamento oferecem benefícios muito grandes por duas razões principais: a capacidade de diferentes combinações de ferramentas e a redução de custos. Vamos falar inicialmente sobre a combinação de ferramenta. Uma ampla gama de combinações pode ser construída com uma gama relativamente pequena de adaptadores e cabeças de corte. Isso elimina a necessidade de mais ferramentas especiais, assegurando que as ferramentas standard estejam sempre disponíveis, até mesmo para algumas aplicações especiais. Segundo caso, redução de custos. Suportes troca rápida são mais caros que a ferramenta convencional ou barra de mandrilhar. Porém, utilizar soluções modulares para torneamento em algumas aplicações de alto risco ajuda a manter os custos de ferramentas ao mesmo nível que você teria com ferramentas convencionais no longo prazo. Soluções modulares estão disponíveis tanto para torneamento interno quanto para o externo, tanto para corte e canais e também rosqueamento. Com sistemas modulares de ferramentas, você pode construir muitas combinações com um pequeno número de adaptadores e cabeças de corte. Também existem opções modulares para usinagem multitarefa, que é uma vantagem quando há necessidade de reduzir o tempo de troca de ferramenta e ao mesmo tempo racionalizar o número de posições no magazine ao usar múltiplas cabeças de corte em um mesmo adaptador. Algumas situações típicas quando as soluções modulares são vantajosas: o perfilamento e usinagem de canais em peças grandes. A folga é aplicada às cabeças de corte e usinagem interna. Assim, cada cabeça de corte pode ser usada em qualquer tipo de configuração. Soluções modulares para máquinas pequenas e médias. As montagens para fresamento e mandrilhamento precisam de flexibilidade para otimizar o comprimento da linha de calibração para a operação que está sendo usinada e para minimizar o risco de vibração. Comprimento
Comprimento da linha de calibração crítico, comprimento em balanço e folga balanço são as principais categorias de montagem que demandam consideração. Vamos falar então sobre cada um deles. Primeiramente, comprimento crítico da linha de calibração. Ao usinar acima de 3 vezes o diâmetro de contato do fuso, a vibração se torna um problema com forças de corte mais altas que limitam a eficiência de usinagem. Uma interface de fuso com contato de flange, Big Plus e HSK aumenta a estabilidade e a produtividade. O comprimento de calibração é um fator de limitação em interfaces pequenas e médias para fresas de topo. Segundo ponto, comprimento em balanço. O comprimento em balanço a partir do mandril afeta a estabilidade e, portanto, a tendência à vibração. 4 vezes D é o limite absoluto para ferramentas convencionais de aço. Acima de 4 vezes D é necessário hastes de metal duro inteiriças ou de metal pesado para uma operação sem vibração. Por último, folga em balanço. Mesmo em máquinas médias e pequenas, pode ser necessário utilizar uma montagem mais longa para alcançar a área que será usinada. Neste caso, é importante pensar na folga ao longo de toda a montagem. Utilize ou uma fresa de diâmetro ampliado com um adaptador reto, que é o que tem na imagem A, ou uma haste de diâmetro reduzido com uma fresa de tamanho convencional, que é aquela que tem na imagem B. Mais pra frente a gente vai falar um pouco mais sobre usinagem com longos balanços. E você, utiliza soluções modulares na sua empresa também? Se sim, deixa aqui nos comentários e deixa qual é o tipo de solução que você encontrou. Vamos falar agora sobre seleção do mandril. Mandris são utilizados para segurar ferramentas com hastes cilíndricas. Existem muitos estilos de mandris e a seleção do mandril varia de acordo com a aplicação, se é fresa de topo, broca, macho, alargador, o material da peça, se a produção é alto volume ou mista, e é o tipo de refrigeração, se é ausente, é emulsão, MQL, se é interna ou externa. Abaixo você pode ver uma tabela que é um comparativo entre mandris e pode nos ajudar a fazer a melhor escolha e a melhor seleção destes mandris. A escolha vai depender do que você precisa, do tipo de operação que você está fazendo e também do custo que você pode implementar a este tipo de fixação. Haste cilíndrica. A haste cilíndrica é fixada de forma uniforme e é usada para melhor precisão do batimento radial para fresamento, furação e alargamento. Sem planos ou travamento, ela tem limite de torque e força axial antes que a haste se mova no suporte. Mandril hidráulico. A membrana hidráulica proporciona alta força de fixação e precisão de batimento radial. É muito fácil manusear sem a necessidade de equipamentos adicionais. Podem ser usadas pinças, o que reduz o número de mandris necessários e permite refrigeração através da ferramenta de perfuração ou das pinças quando você está utilizando uma ferramenta de fresamento. Mandril com fixação por contração. O furo do mandril é um pouco menor que o diâmetro da haste. O mandril é aquecido até expandir para a troca da ferramenta devido à expansão térmica entre os suportes e a haste da ferramenta. Os mandris com fixação térmica são usados principalmente para ferramentas rotativas inteiriças de metal duro. É necessário um equipamento de aquecimento para trocar as ferramentas e cada mandril é único para um diâmetro de haste com refrigeração. Isso torna a fixação térmica mais adequada para a produção que conte com o auxílio de uma sala de preparação de ferramentas para a troca de ferramentas. A fixação térmica proporciona boa estabilidade e alta precisão de batimento radial com força de fixação média a alta. Mandril porta-pinça ER. Este é um dos mais conhecidos. A precisão de batimento radial e a força de fixação não são tão boas quanto as do mandril hidráulico ou fixação térmica. Porém, a excelente flexibilidade com o uso de pinças torna o mandril porta-pinça ER um mandril de uso geral econômico para aplicações de furação e fresamento leve. A troca de ferramentas pode ser feita na máquina com um acessório. Use uma chave de torque para garantir que o mandril não fique muito apertado, o que reduz a precisão e danifica o mandril. Haste com plano. Uma haste com plano é usada para aplicações que exigem alto torque e que a segurança de torque é mais crítica que a precisão do batimento radial. Adaptador de broca para haste ISO 9766. O adaptador de broca é adequado para operações de furação de médio a grande porte. O plano está ao longo de toda a haste, já que a broca tem apenas forças axiais de compressão. A extração não é um risco, mas possui um contato de face axial com o adaptador para melhor estabilidade. O adaptador da broca difere do adaptador Weldon, porque a face do adaptador é retificada e a haste é mais longa para melhor estabilidade. Falando no adaptador Weldon para a haste DIN 6535HB. O adaptador Weldon ou fresamento era o mandril tradicional usado em aplicações de fresamento. Os planos curtos fornecem resistência ao torque e segurança contra extração. Porém, o lado negativo do Weldon é a precisão do batimento radial, que é um fator importante para o desempenho da ferramenta de fresamento.
Cada vez mais esse tipo de mandril está sendo substituído pelo mandril hidráulico ou térmico. Acoplamento modular roscado. A interface de acoplamento modular roscado oferece muitos benefícios para fresamento e mandrilhamento. Para máquinas menores, a eliminação da necessidade de um mandril permite comprimentos de calibração menores, o que reduz a vibração drasticamente. Para longos balanços, o formato e o material da haste podem ser otimizados mais facilmente em comparação às ferramentas inteiriças. Para o fresamento e as ferramentas inteiriças de metal duro mais longas são uma opção cara e, quando apenas a extremidade for usada, os custos da ferramenta podem ser reduzidos de forma significativa. Adaptadores de interface da máquina, usadas principalmente para parafusos de máquinas pequenas e médias. Todos os outros mandris formam o comprimento na montagem, reduz o comprimento da linha de calibração abaixo de 3 vezes o D da flange de contato para reduzir a vibração e aumentar a produtividade. Cilíndrico, aço, inteiriço de metal duro. O comprimento da haste é selecionado para proporcionar o melhor comprimento de balanço a partir do mandril. O aço é usado até 3 vezes o D e o metal duro até 8 vezes o D. Cônico, aço, inteiriço de metal duro. O formato cônico tem um grande impacto na estabilidade. O formato cônico deve sempre ser usado onde a folga permite e para usinagem em 5 eixos. Substituir as fresas cônicas inteiriças de metal duro tem um grande impacto nos custos de ferramenta. Hastes G reduzidas, metal pesado. A vibração maior que 3 vezes o D da haste é sempre um problema. Otimizar o comprimento de balanço para o mínimo necessário faz diferença. As hastes G reduzidas são 0,3 mm menores que o diâmetro de corte e usadas em combinações com pinças dedicadas para mandris hidráulicos, o comprimento da haste pode ser facilmente modificado. A área de aplicação é de 3 a 6 vezes o D da haste. Haste cilíndrica com arraste quadrado para rosqueamento com macho. Os adaptadores para machos são desenhados para operações com rosqueamento com machos em máquinas equipadas com troca automática da ferramenta. A construção voltada para puxar e pressionar compensam as diferenças entre o avanço do fuso e o passo da rosca. Mesmo diferenças micrométricas entre o avanço calculado e o passo real do macho e ao aumento da pressão de corte. Ao rosquear com um macho com uma haste cilíndrica quadrada, é importante usar um adaptador para macho com o mesmo tamanho da haste do quadrado. Mandris para rosqueamento sincronizado. Os mandris para rosqueamento sincronizado com macho são baseados em um microcompensador que alinha os desvios radiais e axiais. As forças de avanço são reduzidas nos flancos do macho, resultando em melhor acabamento superficial e vida útil da ferramenta mais longa. Os mandris para rosqueamento sincronizado com macho usam as pinças ER com arraste quadrado. Não é recomendado usar uma pinça sem o quadrado devido ao alto torque que fará o macho girar na pinça se não for usado. Troca rápida. Para adaptadores de macho troca rápida, é importante usar o adaptador para macho com o tamanho certo, senão o risco de quebra do macho é alto, assim como a tolerância ruim da rosca acabada. Para obter melhores resultados das máquinas que não são equipadas com rosqueamento sincronizado para macho, as recomendações a seguir devem ser observadas. Primeiro, programe o avanço da máquina 10% mais baixo que o valor teórico, ou seja, o RPM do passo da rosca. Isso permite que o macho corte precisamente no passo. Depois, reduza a profundidade do rosqueamento em 10% para evitar que o macho quebre. E por último, quando rosquear furos profundos em materiais macios, como o alumínio, por exemplo, o avanço e a profundidade devem ser reduzidos em 3 a 5%. Seleção, recomendação de mandril. Na tabela que está aparecendo na sua tela, mostra os diferentes tipos de ferramentas e operações e a primeira e segunda escolha dos adaptadores que melhor se adequem a esse tipo de aplicação. E você, qual é o tipo de mandril que tem na sua fábrica? Qual é o que você mais gosta de usar ou aquele que você menos tem problema? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No mais, obrigado por assistir até aqui. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.